Olá, hoje vamos investigar as raízes de um conflito que, redesenhou o mapa do mundo, a Primeira Guerra Mundial. Sabe, muito antes das primeiras bombas caírem, a Europa era um caldeirão fervendo de ambições, medos, tudo meio disfarçado. Vamos dar uma olhada no que realmente armou o palco para a Grande Guerra. Como é que é essa corrida por poder global? O orgulho nacional super inflamado e, claro, as rivalidades econômicas criaram essa atmosfera, explosiva, né? Onde uma coisinha podia detonar tudo. Ok, vamos desembrulhar isso. Exatamente. E a gente vai mergulhar fundo nesse período pré-1914. Não só listar as causas, mas tentar conectar, as forças mais profundas, o imperialismo agressivo, um nacionalismo quase febril. Isso estava transformando a Europa. O fascinante aqui é como aquela fachada de progresso, de paz, a famosa Belle Époque, na verdade, escondia rachaduras enormes que levaram ao colapso. Vamos começar por aí, por essa Belle Époque, mais ou menos de 1871 a 1914. Uma época de otimismo, né? Avanços tecnológicos, arte, Paris bombando. Parecia tudo lindo. Mas essa imagem dourada era real? Ou já tinha, uns sinais ali meio preocupantes? Olha, era uma imagem forte, sim, mas incompleta. Essa prosperidade toda era desigual e convivia com tensões gigantescas. Por baixo daquele verniz cultural, as potências europeias estavam numa competição feroz. A disputa imperialista por colônias na África, na Ásia, não era só diplomacia, não. Era uma luta real por recursos, por mercados, prestígio, e isso alimentava a desconfiança mútua aqui na Europa mesmo. Ah, entendi. Pensa, por exemplo, nas crises lá no Marrocos. França e Alemanha quase foram para as vias de fato por causa da influência colonial. Isso mostrava como a paz era frágil. Era uma aparência. E essa busca por impérios, por recursos, isso nos leva direto para o imperialismo, né? E o que alguns chamam de neocolonialismo também, essa dominação mais econômica. Como essa competição fora da Europa acabava impactando a segurança aqui dentro? Impactava diretamente, sim. Para proteger rotas comerciais, impérios enormes, as nações precisavam de quê? Força militar. Aí surge a tal da paz armada, que de paz, não tinha muito. Era mais uma ausência de guerra mantida por um equilíbrio de poder militar que só crescia e super instável. Corrida armamentista? Uma corrida armamentista sem precedentes, principalmente naval, olha só. Entre a Grã-Bretanha, que dominava os mares, e a Alemanha, que estava crescendo e queria seu lugar ao sol, desafiando essa supremacia. Os exércitos cresceram demais, exponencialmente. E não era só a arma, né? Tinha as alianças militares também. Aquelas bem complexas que se formaram, Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Como é que elas botaram mais lenha nessa fogueira? Elas transformaram o risco completamente. A Tríplice Aliança Alemanha, Áustria e Hungria, no começo a Itália também, e do outro lado, a Tríplice Entente França, Rússia, Reino Unido. Criaram dois blocos gigantes, opostos. A ideia, em teoria, era desencorajar ataques, né? Mas na prática... Na prática, significava que qualquer conflito local, tipo lá nos Balcãs, podia virar uma guerra continental num piscar de olhos. Um ataque a um membro puxava os outros, feito dominó. A diplomacia ficou meio refém desses acordos militares, muitos deles secretos, inclusive. Aqui é onde fica bem interessante. Falamos da competição lá fora, o imperialismo e da preparação militar aqui, a paz armada. Mas e o sentimento interno das pessoas, das nações? O nacionalismo estava com tudo, não estava? Nossa, estava em altíssima. E era um nacionalismo, exacerbado. Muitas vezes agressivo mesmo. Não era só orgulho da pátria, Era acreditar que a sua nação era superior e que o vizinho era uma ameaça, um perigo. A gente via isso na França, com o revanchismo pela Alsácia-Lorena. Perdida para a Alemanha, né? Isso, em 1871. Via na Alemanha querendo se afirmar. E de forma, explosiva, nos Balcãs. Os Balcãs,
sempre voltam como o barril de pólvora da Europa. Por que especificamente ali era tão complicado? Porque ali, bom, várias tensões se encontravam, né? O Império Otomano estava em declínio, abrindo espaço, o Império Austro-Húngaro, cheio de etnias diferentes, lutava para manter o controle, especialmente sobre os povos eslavos, e a Sérvia, que era independente, sonhava em unir os eslavos do sul à futura Iugoslávia, muitas vezes com apoio da Rússia, naquela ideia do pan-eslavismo. Esse choque de nacionalismo sérvio contra austro-húngaro, mas as ambições das grandes potências, criavam um ambiente, super volátil. A ideia do outro como inimigo era fortíssima ali. E aí chegamos no estopim, 28 de junho de 1914, Sarajevo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro austro-húngaro, por Gavrilo Príncipe, um nacionalista sérvio da Bósnia. Foi só a faísca mesmo ou teve mais coisa ali? Foi a faísca perfeita, sabe? Para incendiar uma estrutura que já estava toda montada, prontinha para pegar fogo. Com todo esse contexto que a gente descreveu, alianças rígidas, armas até os dentes, imperialismo, nacionalismos exaltados, o assassinato foi o catalisador. A Áustria e a Hungria, com aquele cheque em branco da Alemanha. Apoio total, né? Exato. Viu a chance de resolver o tal problema sérvio. Mandou exigências duríssimas para a Sérvia, que não tinha como aceitar tudo. Aí a Rússia mobilizou para apoiar a Sérvia, a Alemanha declarou guerra à Rússia, depois a França, o Reino Unido entrou quando a Alemanha invadiu a Bélgica, que era neutra, para atacar a França. O sistema de alianças funcionou, exatamente como se temia. Um desastre anunciado. Então, o que tudo isso quer dizer, fica claro, né, que a Primeira Guerra não foi um acidente de percurso em 1914. Foi quase a consequência lógica de décadas de rivalidade imperialista, uma corrida armamentista disfarçada de paz e um nacionalismo tóxico que via a guerra não como tragédia, mas, como chance de glória. Exato. E a reflexão que fica, eu acho, é sobre como essas tensões profundas podem ficar escondidas debaixo de uma prosperidade superficial. A competição por influência, a forma como identidades nacionais se constroem, muitas vezes em oposição às outras, e a tentação de usar força para resolver problemas políticos. São dinâmicas que, infelizmente, não sumiram em 1918. É verdade. Isso levanta uma questão importante. No nosso mundo de hoje, com novas formas de competição global, desinformação, identitarismos ressurgindo, será que a gente consegue ver paralelos com aquele período pré-guerra? E quais lições sobre a fragilidade da paz a gente ainda precisa aprender, hein? Fica aí para pensar.